Senhor vai nos falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo é um menino que vivia com seu pai, comia do bom e do melhor do seu pai, mas ele decidiu ir para o mundo. E então ele perde a parte da herança ao pai. Então o pai dá a parte da herança. E ele vai para o mundo. Ele curte, ele bebe, ele ganha mulheres, amigos, entre aspas. E então o dinheiro dele acaba. Então ele retorna. Ele retorna à casa do pai. E indo à casa do pai, ele se encontra e vê uns porcos. Então esses porcos, ele fala, eles comem melhor que eu. Até os porcos estão comendo melhor que eu. Então ali ele lembra da casa do pai, que na casa do pai tinha um banquete, na casa do pai tinha fartura, na casa do pai tinha uma mesa posta todos os dias. E então ali ele decide voltar à casa do pai. E ali ele volta para a casa do pai e ele fala, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele, que eu não sou digno de ser chamado de filho. Então ali ele vai à casa do pai. Mas um detalhe, ele se encontra com o seu pai de braços abertos. Eu imagino que seu pai está de braços abertos para receber. Então ele chega no pai, dá um abraço no pai, e fala, pai, pequei contra ti, já não sou digno mais de chamado de filho. Então o seu pai abraça, o seu pai fala, traga-me um anel, traz vestes novas, traz sandálias novas. E então ali o Senhor nos traz uma lição. O Senhor ali nos traz uma lição que muitas vezes deixamos de viver uma mesa posta, deixamos de viver o extraordinário do Senhor para viver coisas mundanas, para viver coisas que é momentânea, coisas que o inimigo nos oferece. Ali está uma mesa posta, ali está uma mesa com banquetes, com frutas, com comida, e muitas vezes nós deixamos de viver o banquete, nós deixamos de assentar à mesa para viver aquilo que o inimigo nos traz. E quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes nós trocamos Jesus por coisas banais? Quantas vezes nós deixamos de viver o extraordinário por coisas banais? E o Senhor nos traz essa tarde, essa reflexão sobre o filho pródigo. Muitas vezes o mundo ele nos oferece coisas ilusões. O mundo nos oferece mulheres, homens, bebidas, sexo. Muitas vezes coisas extraordinárias, entre aspas, momentâneas. Mas isso, quando você bebe, quando você fuma, isso no outro dia acaba. E aí bate aquele vazio. E aí bate aquela angústia. E você lembra da casa do pai. Você lembra de onde você veio. Você lembra que na casa do seu pai tinha vestes novas? Você lembra que na casa do seu pai tinha anel novo? Você lembra que na casa do seu pai tinha sandálias novas? E eu te pergunto nessa tarde, o que está te impedindo de voltar para a casa do pai? O que está te impedindo de voltar para a casa do pai? Nessa tarde fica a minha pergunta, o que te impede de ter umas vestes novas? O que te impede de ter um anel novo? E o Senhor nessa tarde, Ele te convida a voltar à casa do pai, a voltar à casa do pai. Ele está dizendo, filho, eu te escolhi. Filho, tem banquete, tem mesa posta, tem anel novo, tem vestes novas. E aqui o filho pródigo nos ensina que longe da casa do pai a gente não consegue nada. Longe da casa do pai a gente simplesmente vive um mundo de ilusão, vive um mundo de momentos, vive um mundo aonde a gente vai viver uma coisa momentânea. E aqui o Senhor ele nos traz uma reflexão. Até quando você vai viver longe da casa do pai? Até quando? Quando você vai viver sendo escravizado do diabo? Até quando você vai viver no erro? E ele nos convida, ele fala, vem como estás. Porque é na casa do pai que a gente é transformado. É na casa do pai que a gente vive o extraordinário. É na casa do pai que a gente tem umas maravilhas. É na casa do pai que a gente vive as maiores experiências com Jesus. Eu tive a experiência de viver o extraordinário com o Senhor. E muitas vezes a gente busca coisas que nos preenchem alegria, coisas que nos traz alegria no momento. Mas no outro dia a gente se sente vazio, a gente se sente
triste, abatido. E não é isso que o Senhor nos quer. Não é isso que o Senhor quer trazer pra gente. Jesus quer nos trazer o alívio. Jesus quer trazer a felicidade verdadeira, porque Jesus é a verdadeira felicidade. E o homem muitas vezes busca por diversões no mundo. E eu te convido essa noite, essa tarde, que você deixe levar pelo Espírito Santo. Que você volte para casa. Porque longe da casa do Pai, a gente não vive a felicidade completa. Ali o filho pródigo, ele foi à casa do Pai. O Pai não impediu ele de ir. Mas o Pai sabia que ele ia voltar. E assim o Senhor lhes fala essa tarde. Ele sabe que você foi, mas ele sabe que você vai voltar. E quando você voltar, ele estará de braços abertos. Quando você voltar, ele vai dizer, filho, vem. Filho, vem. Ele não vai te apontar pelo seu erro. Ele vai dizer, filho, vem até mim, que eu vou te transformar. Tragam um anel novo, tragam vestes novas, tragam sandálias novas. E o Espírito Santo, ele te convida nessa tarde a viver isso com ele. A viver isso. E quando a partir do momento que você vai até Jesus, Jesus te traz vestes novas. Ele tira vestes velhas e coloca vestes novas. Ele fala, eu trago novas vestes ao Senhor. E essa é a palavra que o Senhor me falou nessa tarde. E o Senhor possa te abençoar. E eu aconselho você voltar, Jesus. Eu aconselho você voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai tem maná. Na casa do Pai tem aconchego. Na casa do Pai tem segurança. Na casa do Pai tem abrigo. E muitas vezes eu me encontro nessa passagem. Quando eu leio essa passagem, eu me trago uma reflexão daquilo que eu vivi longe da casa do Pai. Eu me trago uma reflexão daquilo que eu passava longe da casa do Pai. Mas hoje em dia, na casa do Pai, eu posso dizer que sim, eu sou feliz. Sim, eu sou uma pessoa que vive o propósito do Senhor. E longe da casa do Pai, a gente não conseguimos nada. Longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai, o que nós conseguimos são dores, o que nós conseguimos são decepções. E o Senhor, nessa tarde, Ele fala, vem até mim. Ah, mas eu não consegui isso, não consegui aquilo. Vem, só vem. E Ele te convida nessa tarde a isso. Vem até mim, que eu vou te mostrar o quão perfeito é estar na minha presença. O quão perfeito, o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. E eu te falo de experiência própria, que no mundo não tem nada a oferecer. E sim, na casa do Pai tem a oferecer. Sim, na casa do Pai tem mesa posta. Sim, na casa do Pai tem vestes novas todos os dias. Sim, na casa do Pai você tem fartura. E muitas vezes Satanás ele nos traz migalhas. Ele nos oferece migalhas. E ali na nossa visão nós entendemos que isso é um banquete. Mas esse banquete é ilusão. Esse banquete é coisas momentâneas. E a partir do momento que quando você está na pior, o inimigo ele te deixa. E ali só resta você e Deus. E ali resta você e o Pai. E você muitas vezes fala, Pai, eu não consigo mais. Pai, eu tô esfriando na fé. Pai, eu não consigo voltar. E ali o Senhor, Ele traz para você um refrigério. Ele traz uma vontade de você voltar para a casa do Pai. E ali você volta. E ali Ele traz roupas novas, banquete novo. E ali Ele te abraça e fala, filho, eu tô aqui. Filho, eu não te abandonei em momento nenhum. Eu te abandonei. E eu espero que essa mensagem fale com você sobre o filho pródigo. Não seja como o filho pródigo, que afastou da casa do Pai. Mas se você afastou, volta para a casa do Pai. Se você largou de servir Jesus para viver as ilusões do mundo, volta para a casa do Pai. Se você está vivendo num mundo onde o inimigo ele te abandonou, onde seus amigos te abandonou, onde tudo está se perdido, mas eu estou te dizendo, não está perdido. Não está perdido porque o Senhor ele tem um propósito na sua vida. Não está perdido porque o Senhor ainda te ama. Jesus pagou um preço alto naquela cruz. E não foi preço de dinheiro, não foi preço de ilusão, foi preço de sangue. Foi preço de sangue aonde ele se entregou para salvar você. E essa tarde fica com essa mensagem. Amém?